com os corações agradecidos por todo esse tempo que já temos desfrutado na presença do Senhor. E a nossa oração é para que Ele uma vez mais nos socorra nessa manhã. Que Ele tenha misericórdia de nós, venha falar ao nosso coração, e aquilo que ainda nos resta como encargo, que possamos estar completando nessa manhã. Os irmãos perceberam claramente que seria impossível nós atendermos todas aquelas, vamos dizer assim, aquelas demandas que nós colocamos aqui do próprio Tiago. As 6 mensagens, e fica então como um incentivo aos amados irmãos a estar revendo aquilo que estudamos e prosseguir com aquela direção, que o Espírito tem nos dado para que haja ganho, haja enriquecimento no coração de todos os santos. Então vamos orar, vamos pedir que sejamos uma vez mais socorridos pelo Senhor. Nosso Pai bendito, nós somos tão gratos a Ti. Nós sabemos da nossa falência, nós sabemos da nossa fraqueza. Nós contamos com o socorro do bendito Espírito Santo nessa manhã. Se Ele não assoprar vida sobre a palavra, o que estamos fazendo aqui, amado Senhor? Então nos ajuda uma vez mais, nós pedimos, ao abrir essa epístola tão preciosa, o livro de Tiago, que realmente a Tua palavra venha ao encontro do nosso coração, dê encontro ao nosso coração. Continue a falar a nós. Ajuda-nos pelo poder do Teu Espírito. Aquele que fala, os que ouvem, da mesma forma sejam socorridos. É o que pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Preciso, amados irmãos, fazer uma menção daquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração também pela parte da noite. Como nós pudemos, nesse tempo que nós ouvimos o falar do Senhor, de modo especial ontem, como nós pudemos tocar aí o nosso amado Senhor no seu caráter, na sua bondade, no seu coração. Quando o irmão estava discorrendo aí na sua explanação nas Escrituras Sagradas, ele pegou lá aquele último discurso do Senhor Jesus, do capítulo 3 ao 17, e acrescentou outras verdades tão lindas ali. Realmente há muitas verdades maravilhosas que realmente impactam o nosso coração. O irmão considerou conosco aquilo que está no capítulo 13, daquele momento tão inimaginável por nós. Como que nós podemos conceber em nossos corações, o Rei da Glória, o Criador desse universo, aquele que dos querubins e serafins tinha adoração, aquele que veio a este mundo, nascido num berço, mas não é um berço de ouro, mas numa manjedoura. Como que nós podemos imaginar e conceber esse amado Senhor, tirando suas vestes e pegando aí um avental de servo, pegando uma bacia d'água e uma toalha para lavar pés de discípulos? Quem é que pode conceber isso no coração? Que Senhor é esse que nós temos? Então nós tocamos o coração desse que tanto nos amou. Eu fiquei assim, e quando eu passo por esses textos, realmente o meu coração, ele se derrete diante do Senhor, de tanto amor, de tanta graça, não é verdade? Aí, tantas outras questões foram aqui colocadas, e uma que em especial fala ao meu coração. Quando nosso irmão estava falando aqui sobre aquele momento tão especial do encontro que ele teve com Pedro, depois da sua ressurreição. Isso fala no meu coração, eu vou dizer por quê para vocês. Mas antes disso, vocês sabem que o Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, ele disse para Maria Madalena que ele encontraria os seus discípulos lá no Mar da Galileia. E eles receberam o recado, eles foram lá para o Mar da Galileia. Só que no capítulo 21 de João, nós temos um cenário incrível ali. Temos lá os discípulos, Pedro, e de repente eles olharam para o relógio, mas cadê esse Senhor, hein? Ele falou que vinha, mas Pedro falou assim, eu vou pescar. Os outros discípulos também falaram, nós também vamos. Aí eles lançaram o barco, aproximadamente 100 metros ali da margem. Estava bem de madrugada, não estava dia ainda, estava o lusco-fusco. De repente, passo sobre a praia. E os discípulos estavam a 100 metros ali no mar,
pescando, ou tentando pescar, porque não pegaram nada a noite inteira. Aí, de repente, eles ouvem uma voz. E quando você vê lá no original, aquela palavra filhos, a gente lê assim: filhos, tendes alguma coisa aí para comer? Então lança a rede do lado direito do barco. A gente pensa assim, mas não foi assim, irmãos. Sabe como é que foi? Ali a palavra é paidion. É filhinhos, filhinhos mesmo. Não é tecnos, é paidion. Filhinhos, filhinhos, tendes alguma coisa para comer aí? Não! Lança a rede do lado direito do barco. Desertores, fujões. Não foi assim, né, irmão? Filhinhos. Que Senhor é esse, Osvaldo? E quando eles desceram do barco com 153 grandes peixes, Jesus já tinha preparado um banquete para eles. Que Jesus é esse que nós temos, irmãos? Que Senhor é este que você e eu temos? Merece a nossa adoração, nosso louvor. Não é impressionante isso? Eu fico pensando, desertores? Não, filhinhos. Os discípulos todos, fugiram. Quando a coisa apertou, Pedro que falou assim: eu estou disposto, mesmo que todos fujam, a morrer por ti. Não foi isso que ele falou? E ele estava sincero, Pedro não estava jogando conversa fora, não. Só que ele estava deixa comigo, Senhor, isso aqui eu resolvo. Você não conhece o pescador aqui. Mas bastou uma criada, não foi? Tu és um dele. Tu estavas com ele, o teu sotaque não nega isso. Não, de modo algum, de conheço. Aí só Lucas registra isso, não é? A Bíblia fala que quando ele negou, e aconteceu a cantoria do galo lá, né? Então a Bíblia fala que Jesus levantou o olhar, e Pedro lá na outra ponta levantou o olhar, eles se olharam e se cruzaram. E a Bíblia fala que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Mas o olhar de Jesus não era de condenação, era de amor. Estou com você, Pedro. Estou com você, Pedro. Que Senhor é esse que nós temos? Aí, para finalizar, aí entra no capítulo 21, novamente, de João. Então, aquele encontro maravilhoso. Somente Jesus e Pedro. Pedro, você está disposto a dar a sua vida por mim? Tu me amas? A palavra aí, como nosso irmão colocou, de certa forma, a partir de Jesus, é um amor ágape. Você me ama a ponto de dar a vida por mim? Pedro falou assim: Senhor, tu sabes que eu tenho uma grande amizade por ti. Filéu. Novamente, pela segunda vez, Jesus vai falar assim: Pedro, você você me ama a ponto de dar a vida por mim? Senhor, tu sabes que eu tenho uma amizade por ti. Incrivelmente, aqui que me pega. A terceira vez que Jesus fez, sabe qual foi o procedimento? Jesus desceu e foi à altura de Pedro. E falou assim: Pedro, você tem uma amizade por mim? Pedro falou assim: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe perfeitamente que eu só tenho uma amizade por ti. E o mais impressionante foi que Jesus falou assim: vai e cuida dos meus cordeirinhos. Jesus não falou assim: suba do teu amor para o meu amor. Ele desceu do amor a ágape até o amor filial e aceitou. Então muitas vezes nós achamos que dentro da nossa limitação e fraqueza, o Senhor espera que nós avancemos em grau para servi-lo. Não. Ele se agacha até nós e quer a correspondência do nosso limitado amor, mas Ele quer que nós o sirvamos.
Que Senhor é esse que nós temos? Então, dentro da nossa medida, queridos irmãos e irmãs, é que nós devemos servir ao Senhor. Este é o amado da nossa alma. Como é bom tocar o coração de Jesus. Como é confortador, não é verdade? Eu tinha isso aquecido no coração para dizer nessa manhã, porque é algo muito maravilhoso que nós ouvimos a respeito desse Senhor, que tem um amor que verdadeiramente sempre nos constrange, ou seja, nos abraça e não nos deixa ir. Conforme foi dito, né, o significado desta palavra. Então, que o Senhor continue abençoando nossos corações nesse relacionamento com esse querido e amado Senhor. Vamos para o livro de Tiago, então, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, vamos ler algumas porções e vamos fazer aqui algumas considerações. Tiago, capítulo 1. A partir do versículo 19, vamos até o 27. De certa forma, parte dessas leituras foram feitas, algumas não, mas vamos deixar o registro aqui devido ao que vamos estar tratando. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas e nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Capítulo 2, por favor. No versículo 14 a 19. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. E o versículo 26. Porque, assim como o corpo sem o espírito é morto, assim a fé sem as obras é morta. E mais um último versículo do capítulo 2 mesmo, versículo 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então aqui nós tiramos, em especial desse último versículo lido, exatamente a proposta daquela terceira mensagem que nós estamos considerando de Tiago. Tiago está alertando aqueles irmãos a viverem uma vida de coerência. É o que está escrito aqui: falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Isso significa que
a prática sempre deve estar associada à doutrina. Eu tenho uma doutrina boa, mas se eu não tenho uma prática, tem alguma coisa errada. Eu tenho uma boa teologia, mas eu não tenho vida, tem alguma coisa errada. Eu sou um bom explanador da Bíblia, qualquer um de nós, mas eu não tiver a prática, tem alguma coisa conflitando. Então Tiago, ele está chamando a atenção daqueles irmãos para que o falar deles, daqueles irmãos, fosse um falar que combinasse com o procedimento deles. Isso vale para todos nós. Essa é a situação. Isso significa que a nossa fé, ela deve ser comprovada, conforme nós vamos ver daqui a pouco. Rapidamente colocando para os irmãos, aquele esqueleto maior que foi apresentado aqui, e sem detalhe algum, mas apenas para que ele fique, vamos dizer assim, como que vívido em nossas mentes e corações, vou dizer quais são. Então, Tiago, primeiramente, quando ele escreve essa carta, ele tinha um objetivo. Era consolar aqueles irmãos que estavam debaixo de uma grande perseguição. Já vimos os textos referentes a isto. Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, com a finalidade de que tenhamos a formação do caráter de Cristo em nós. Então, esta é a primeira motivação de Tiago ter escrito essa carta, consolar os irmãos que estavam naquela dispersão, conforme nós já colocamos para os irmãos. Mas havia um segundo objetivo. Tiago queria lembrar aqueles irmãos da tão gloriosa e grande salvação da qual eles faziam parte. Nós consideramos com 2 sessões isto. Aí vimos a amplitude do significado da palavra salvação. Podemos dizer que nós fomos salvos, regenerados, seremos salvos, ganharemos um corpo glorificado igual ao de Cristo, mas nesse entremeio estamos sendo salvos diariamente em nossa alma. Ou seja, nós estamos sendo santificados. Insisto aos meus irmãos a reverem os textos, as colocações, aquilo que foi aqui explanado, para que os irmãos busquem bastante luz sobre esse assunto, que é fundamental para nós. Mas aí o terceiro assunto, a terceira mensagem de Tiago está exatamente dentro da proposta que nós vamos ter nesta manhã. Tiago está exortando aqueles irmãos para que eles vivessem uma vida de coerência. Vejam a tão grande salvação da qual vocês fazem parte. Então agora vocês devem viver uma vida na prática. Não somente meros ouvintes de toda a verdade de Deus, mas vocês devem responder com prática. Essa é a realidade. Mas no quarto importante assunto, como os demais, Tiago, como já tem insistido com os meus irmãos, e aqui apareceu na leitura que nós fizemos, no capítulo 1 em especial, Tiago está chamando a atenção e orientando aqueles irmãos, trazendo à luz aqueles irmãos do grande perigo que uma assembleia pode incorrer, que é o problema da língua. A língua. Conforme disse na primeira reunião para vocês, com a língua nós podemos, de fato, mutilar e nós podemos matar sem derramar uma gota de sangue. Nós matamos filhos com nossas línguas. Nós matamos cônjuges com nossas línguas. Nós matamos amizades com as nossas línguas. As assembleias, elas podem ser destruídas por causa da língua. Crítica, contenda, maledicência. Terrível. Então Tiago, ele viu a grande importância desse assunto. E em todos os capítulos ele pontuou, mas de modo especial ele fez um trabalho muito específico no capítulo 3. Depois os irmãos vão estar estudando pessoalmente esse assunto. Mas na sequência, seria o quinto assunto, a quinta mensagem. Então aqueles irmãos estavam sendo alertados contra o perigo do mundanismo. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga contra Deus?
Não sabeis vós, aqueles que se constituem amigos do mundo, se tornam inimigos de Deus? O mundanismo. Aí vocês têm um vasto campo para estudar, entendendo aquilo que está acontecendo no meio do povo de Deus, sorrateiramente. E por fim, a última mensagem que Tiago traz para ajudar aqueles irmãos, já vou dizer qual que era o motivo principal maior, ele está incentivando aqueles irmãos a viverem uma vida de oração. Os textos todos foram colocados nas reuniões anteriores, pois os irmãos terão um caminho para trabalhar de maneira mais pontual esses assuntos. Então, estes 6 assuntos, na realidade, eles fecham uma totalidade que aponta para o tema central dessa carta, que é a maturidade espiritual. Um chamado à vida de santidade. Há um livro escrito por Délcio Meirelles, que vocês devem ter esse livro, o livro de Tiago. Ele trabalha de uma maneira muito adequada também, entendo, ele é um irmão muito precioso. Ele deixou um bom legado sobre o estudo desse livro aqui. Ele faz algumas diferenciações que nós não fizemos e não vamos fazer, mas para você vai ser muito importante. Por exemplo, ele vai analisar a palavra provação que aparece e a palavra tentação. Só que lá no grego é a mesma palavra, peirasmos. Então, quando você usa essas duas palavras, você só vai identificar de como ela deve ser aplicada no contexto. Porque a Bíblia fala assim, Deus não tenta ninguém, mas nós vimos que Deus prova todo mundo. Então, e é a mesma palavra. Então, eu só vou entender o que a palavra quer nos dizer e a aplicação dessa palavra provação, tentação, olhando o contexto. E, no caso do irmão Délcio, ele trabalha muito bem isso, vai ajudar a trazer a explanação desse assunto. Ele vai falar, por exemplo, assim, qual que é a diferença da tentação que recaiu sobre Jesus e a tentação que recai sobre nós. Tentação mesmo negativamente falando. Eu vou dar uma colocação para vocês, para vocês verem como é interessante. Todos nós, partimos e somos participantes de uma raça caída. Todos nós temos cobiça dentro de nós. Então, quando vem o pecado, ele atiça a cobiça, e essa cobiça ela é ativada, gera o pecado, e o pecado gera a morte, diz lá em Tiago 1. Não é isso? Agora, como é que Jesus foi tentado? Ele faz o seguinte exemplo. Eu acho que foi ele. Nós somos, pensa assim, um montinho de pólvora. A tentação é o fogo. Não é isso que acontece conosco? Mas Jesus era um punhado de farinha. Então todas as tentações que vinham sobre Jesus podiam incendiar o interior dele? Não. Porque ele é farinha. Nessa relação, lógico. Por isso que ele disse lá no Evangelho de João, eis aí o príncipe desse mundo, mas ele não tem nada em mim. Mas ele tem em você e tem em mim. Mas em Jesus não tinha nada, porque ele desculpa a expressão, mas apenas para entender, ele é farinha. Essas tentações que provocam em nós, vamos dizer assim, o movimento da cobiça interna, Jesus não tinha. Mas ele vai considerar que as tentações que vieram sobre Jesus foram muito mais agressivas do que nós, porque ele era santo, perfeito, imutável, único. Ele foi quase que totalmente destruído no seu corpo, concorda comigo? A sua alma entrou em desespero profundo. A minha alma está profundamente triste até a morte. Você está com depressão? Vai conversar com Jesus. Você está com angústia? Deus meu, por que me abandonaste? Te abandonaram? Você está só? Conversa com Jesus. Porque Ele sabe o que é abandono. Ele sabe o que é ser deixado de lado. Ele sabe o que é dor da alma. Ele sabe o que é angústia. Ele sabe o que é depressão. Isso é o que o Senhor Jesus sofreu lá na cruz. E quando o Pai virou a face para Jesus, quando ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Os nossos pecados estavam sobre Jesus. Ali houve o abandono. E Jesus foi ao inferno, não porque ele merecia, por nossa causa, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Mas como disse ontem, o inferno podia reter Jesus lá? Não, porque
o inferno só poderia reter aquilo que o pecado tocou, e a morte só poderia manter preso aquilo que o pecado tocou, mas Jesus não pecou. Então ele ganhou uma vitória, ele teve essa vitória maravilhosa, não por ele, mas por nós. Então ele é ressuscitado dos mortos, vitoriosamente com as marcas da cruz, e coloca essa vitória na sua conta, e fala assim: você quer? Perceba a grandiosidade disso. Então é lindo. Então apenas fica essa colocação, essa dica, para que os irmãos possam ampliar, por exemplo, o estudo e ganhar mais luz e graça sobre tudo aquilo que Tiago quer realmente nos comunicar no estudo da sua carta. Mas então, uma vez dito que essas 6 mensagens, elas numa única realidade apontam para o tema central da carta, que é maturidade espiritual, chamado a uma vida de santidade. Esse é o objetivo da carta. Aí tem toda essa construção. Já falei para os irmãos, 108 versículos, 54 deles são exortativos. Quando que uma carta começa a conversar com o seu coração? Quando você lê mais de 30 vezes. Você quer que uma carta converse com o seu coração? Leia 30 vezes. 15 minutos você lê essa carta. 1, 2, 3. Tem uns irmãos mais exagerados. Austin Sparks, pelo menos, é 60 vezes. Estou dando metade para os irmãos. Porque aí a carta começa a conversar com o seu coração. Porque você começa a interagir com a carta. O Espírito começa a trazer luz. Nós somos uma geração todinho, já vem prontinho. Tudo está prontinho. Não, irmão, nós precisamos nos dedicar, nos debruçar diante da palavra, perguntar diante do Senhor. É assim. Então, é uma carta extremamente relevante para o nosso tempo. Muito importante. Então, dentro desse foco, que envolve o terceiro assunto, de Tiago, que é um chamado, uma exortação, uma vida de coerência. Então, os textos que nós lemos aqui, permitam-me inicialmente fazer aqui algumas observações gerais. Volta no capítulo 1, por favor, de Tiago. Algumas coisas nós já passamos, mas eu vou colocar aqui alguns pensamentos que pode ser que venha a ajudar os irmãos nas meditações futuras. Nós já havíamos considerado aqui no versículo 21, que nós devemos despojar de toda impureza e acúmulo de maldade, mas aí tem na sequência assim: e acolher com mansidão a palavra que está em nós implantada, que é poderosa para salvar a nossa alma. Então essa palavra que nós recebemos, ela não pode ser recebida de modo acadêmico. Não pode. Ela tem que ser recebida de uma maneira, através da realidade de uma transformação. A palavra precisa nos transformar. Agora vocês vão entender o que eu quero dizer com você, porque na sequência, é aquilo que nós já falamos, mas me permitam novamente colocar para vocês no versículo posterior, que é o 22, olha, vocês precisam se tornar aqueles que praticam a palavra e não serem meramente ouvintes, enganando a vós mesmos, não é? Aí ele vai fazer aquele clássico exemplo que nós já compartilhamos com os irmãos. Se você é somente um ouvinte, então você está recebendo essa palavra e não está acolhendo no seu coração. Você simplesmente está, nesse exemplo que é dado por ele, que você está indo para o espelho, contempla o seu rosto natural. Você vê e se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Uma palavra que eu não usei para vocês, mas eu quero colocar aqui. O espelho, então, ele serve de autoridade e de governo, que é uma associação à palavra. Você vai no espelho, você olhou, o espelho fala com autoridade: seu rosto está sujo, Sr. Thomas. O que o senhor vai fazer com isso? Muito obrigado, senhor espelho. Isso aí eu esqueci. A sujeira continuou no meu rosto. Ou seja, o espelho não exerceu governo sobre mim, nem autoridade. Vê a distância do processo. Vem a verdade, eu recebi essa verdade, mas eu não acolhi com mansidão para que ela se torne prática. Porque eu me afastei. Ela não foi autoridade no meu coração.
Agora, o versículo 25, para vocês pensarem depois. Vocês vão ler assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado do que realizar. Aí você pergunta: poxa vida, o que é isso que Tiago quer chamar aqui de lei perfeita e lei da liberdade? O que é isso? É a palavra que foi implantada no seu coração. É só você substituir aqui. Aquele que, de fato, acolheu a palavra da verdade no seu coração e nela persevera, não sendo ouvinte negligente. Entende o resultado? Então, aqui é para que vocês, depois, na consideração que vocês vão fazer, entendam que essa expressão lei perfeita e lei da liberdade tem tudo a ver com a palavra que foi implantada no seu coração e foi acolhida por você. Porque você vai perseverar nela. Apenas para que vocês, na meditação, vocês possam encontrar um caminho de resposta, talvez que possa surgir. Talvez vocês sabiam disso. Considere atentamente. Muito bem. Olha só, o versículo 26, da onde Tiago vai tirar isso? Por que ele toca nesse assunto? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Porque muitas vezes nós somos bons de língua. Aqui Tiago colocando o assunto da língua aqui para nós. Seria o quarto ponto, né, a ser estudado, que vai ser estudado pelos irmãos. Olha, refrear a língua. Porque eu posso ter um bom discurso e não ter a prática. Agora o versículo 27, importante para vocês. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado. Vamos traduzir isso de uma maneira que vocês possam entender. Ao meu coração me ajudou muito. Como que aqui esse texto pode ser dividido em duas partes? Como que eu posso, de fato, demonstrar que eu tenho uma religião pura e sem mácula? Vocês percebem que tem uma religião boa aí, tem uma religião pura e sem mácula. Essa é proveniente da palavra que foi implantada no coração. Ok? Aí ele vai falar duas coisas: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. E a segunda coisa, guardar-se incontaminado do mundo. Então, simplesmente guarde para a primeira situação. O que uma nova criatura deve ter? Atos de bondade. Visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. Você pode ampliar isso. Nós devemos ter atos de bondade. Simples assim. E na segunda colocação, guardar-se incontaminado do mundo. Vamos colocar uma outra expressão para vocês até fixarem de modo mais claro. Ter uma vida de consagração. O que é uma nova criatura? Tem atos de bondade e tem uma vida de consagração. Simples assim. É o que o texto quer nos mostrar. Então, na hora que vocês estiverem meditando, surgem situações. Agora eu vou ter que achar um orfanato e vou ter que achar um asilo para frequentar e para... Não é só isso. Uma nova criatura precisa ter atos de bondade. Vale para todas as coisas. E guardar-se incontaminado é preciso ter uma vida de consagração. Simples assim. Então, quando nós olhamos, por exemplo, dessa forma, olha, do versículo 19 ao 27, nós temos um pouquinho de luz, lampejo, a gente começa a ser dirigido. Porque nós pegamos alguns textos pontuais para ajudar o nosso coração a entender. Aí fica mais claro para você o que Tiago estava dizendo para aqueles irmãos. Agora nós já entendemos que Tiago está exortando aqueles irmãos a viverem uma vida de coerência. Coerência. Então, a gente foi traçando, falando da prática da palavra, o exemplo do espelho, falamos da lei da liberdade, falamos do perigo de nós termos uma boa falação e pouca demonstração, e falamos dos atos de bondade e vida de consagração. Fechamos esse capítulo aqui, até esse versículo. Então nós temos uma compreensão mais ampla do texto, não é isso? Então é a maneira mais, mais, vamos dizer assim, pontual de nós estudarmos aqui
esse assunto. Agora, quando a gente vira a página e vai para o capítulo 2, então, aqui nós temos aqui Tiago realmente forçando a barra com aqueles irmãos sobre este assunto aqui. Ele cresce o assunto. No versículo 12, ele já vai chamar a atenção. Ó, escuta, vocês falem de tal maneira, vivam, né? Vocês procedam da mesma forma. Porque vocês vão ser julgados pela lei da liberdade, ou seja, pela palavra que foi implantada no coração de vocês. Percebam uma coisa associada à outra? Aí então, e exatamente talvez seja uma das situações que levou Lutero a questionar esse livro nos seus primeiros anos, chamando Epístola de Palha, porque é difícil de imaginar o que aconteceu em Lutero, mas ele estava entendendo aqui que Tiago, ele advogava que a salvação poderia ser pela fé associada às obras. E a Bíblia em nenhum momento permite que nós pensemos isso aqui. Fé sem obras é morta. Que proveito há, verso 14, se alguém está dizendo que tem fé e não tem obras, pode semelhante fé salvá-lo? Aí gerou Mas a Bíblia fala que nós somos salvos pela fé. Temos vários textos. Pela fé, a Bíblia fala assim, pela graça sois salvos, mediante a fé, se não vem de vós, é de onde é. Está ali, não tem obras aí. E aí? Como que nós podemos entender? Então a leitura que nós fizemos mostra-nos claramente, na minha compreensão, que primeiramente Tiago não está advogando uma salvação mista. Isso é heresia, não é fé, mas obras igual salvação. Não. O que ele está dizendo é que a fé precisa, para que ela seja autêntica, precisa ser demonstrada. Nós vamos ver isso na palavra daqui a pouco. Aí ele dá um exemplo prático para nós. Tem um irmão, uma irmã, ele vai dar um exemplo muito prático, está carecendo de roupa, tem necessidade de alimento cotidiano, e você vai até você e fala, não, vai em paz, meu irmão, minha irmã, aqueça-se, farte-se, e não dá àquela pessoa o necessário para que ele possa ser suprido. Que proveito tem nisso? Assim a fé sem obras é morta. Vamos pensar agora numa coisa juntos aqui. Pensem, por favor, na palavra generosidade. Vem aqui, irmão Walter vai dar uma palavra sobre generosidade para nós. Ele vai fazer uma exegese linda da generosidade. Mas eu olho para a vida do irmão, desculpa usá-lo, irmão, mas cadê a generosidade desse irmão? Ele é bom de fala aqui, mas a prática, ele não é generoso. Então você percebe que necessariamente a generosidade invoca um generoso, envolve uma prática. É a mesma coisa. A generosidade é essa realidade da fé. Nós precisamos entender o que é essa fé, ela tem o seu valor, mas ela só pode ser constatada, a generosidade, pelos meus atos generosos. Não é correto? Então é assim que nós olhamos para esse texto. Então a vida de coerente não é só eu ter uma boa compreensão sobre o que é generosidade, é o ser generoso. Então eu tenho que associar essa verdade com essa outra verdade. A soma das duas traz a realidade. Estamos juntos? Generosidade. Então, Tiago está chamando a atenção daqueles irmãos, daqui a pouco vão ver um texto extremamente claro sobre esse assunto. Assim também, a fé, se não tiver obras, é morta. O senhor diz que é generoso, mas a tua vida não diz que é nada disso. Ficou claro para vocês? Aí ele vai contrapor nessa argumentação, mas alguém te dirá, tu tens a fé e eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Ou seja, você diz que é generoso, então mostra a sua generosidade. E eu vou mostrar a minha generosidade mostrando a minha vida de que sou um generoso. É o que está escrito aqui. Vocês compreendem o que eu falo? Esse tipo de fé sem obras, Tiago classifica como fé de demônio.
Crês tu que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios tremem, creem e tremem. Mas Tiago vai mais longe, vai no versículo 26, ele vai dar os exemplos aí, né, entre estes versículos, e vai falar, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. É muito forte isso. Então temos do lado o corpo, nós temos a fé, o corpo aqui representa a fé, e nós temos o espírito que representa para nós as obras. Essas duas coisas formam a vida. O corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé sem obras é um cadáver. É o que está escrito aqui. A fé sem obras é um cadáver. O corpo sem o espírito não é um cadáver? Assim a fé sem as obras é um cadáver. É assim que interpreta esse texto. Então você percebe que não há como nós separarmos fé e obras. E não tem nada a ver com salvação, aqui tem a ver com constatação. As obras constatam a nossa fé. Claro para nós? Vamos pegar agora 2 textos e colocar um ao ladinho do outro. João capítulo 5. João capítulo 5. Versículo 24. Preste bem atenção no que está escrito aqui, ó. Em verdade vos digo, quem ouve na minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. De olho no texto. Ó, está dizendo em verdade. Todas as vezes que vocês encontrarem essa dupla expressão, em verdade, é porque o Senhor Jesus, não que Ele não diz coisas sérias em outros momentos, mas aqui Ele está chacoalhando a roseira mesmo, assim, estou dizendo algo muito sério para vocês. Ó, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, o elemento que vai produzir a vida eterna, aqui é crer. Quem crê, tem a vida eterna. Nós temos outros textos, mas aqui está suficiente. Quem crê tem a vida eterna. E no final do versículo 24, que nós estamos, ó, não entra em juízo, mas olha bem como está escrito aí. Passou da morte para a vida. Quem crê tem a vida eterna. Não entra em juízo, passou da morte para a vida. Guardado? Vamos para 1 João. 1 João, vamos colocar esse texto ao lado desse de 1 João, capítulo 3, versículo 14. Lembre-se, a minha proposta agora é mostrar para vocês que fé sem obras é morta, e mostrar para vocês que as obras testificam a respeito da fé. 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Opa! Você prestou atenção? Lá diz assim, aquele que crê tem a vida eterna, não entra em juízo. O que crê passou da morte para a vida. Mas aqui, João está falando que nós passamos da morte para a vida, não porque cremos, mas porque amamos. Não está escrito assim na sua Bíblia? Significa que esses 2 textos precisam estar juntos. O amor aos irmãos é a grande testificação de que a minha fé professada no Senhor, que me trouxe vida eterna, me levou a passar da morte para a vida. Ah, eu creio, nasci de novo, mas não, aquele irmão não. Não tem uma coisa meia errada aqui? Então a palavra nos pega. Isso é fé com obras. Você creu, então você vai amar. E quando você fizer um estudo pessoal, faça um estudo só a respeito assim, pega Efésios, por exemplo, às vezes que a palavra fé e amor aparecem juntas, vocês vão ficar impressionados. Fé e amor, fé e amor, fé e amor, fé e amor, fé e amor. Essas coisas estão juntas. Fé e amor, fé e amor.
Porque o amor é a grande testificação de que a tua fé foi real. Vai testificar claramente que você é um cristão. Simples assim. Não ficou claro para nós? Então, quando a gente pensa lá naquela fala de Tiago, a gente compreende então, conforme nós estávamos vendo há pouco, nós compreendemos claramente porque ele ousadamente diz aquilo, que o corpo sem o espírito é morto e assim a fé sem obras é morta. Ou seja, a fé sem obras é um cadáver. Aí, aplicando essa fala para 1 João 3,14, eu posso dizer que a fé sem o amor é morta. A fé sem o amor é morta. Não estou fazendo alguma coisa errada aqui? Não, né? Então você percebe esse movimento. Então quando o Tiago está chamando a atenção daqueles irmãos, está fazendo um pouco mais expositivo para os irmãos aqui, olhando texto a texto, né? Com mais. Então quando a gente olha, voltando para o capítulo 2 de Tiago, né? A partir do versículo 14, então, assim como no capítulo 1, do versículo 19 ao 27, nós construímos um pensamento para entender toda a dinâmica daquilo que foi tratado, aqui da mesma forma, do versículo 14 até o seu final, nós construímos no nosso coração um entendimento. Para, de fato, assimilarmos o que Tiago queria dizer sobre esta fé prática. Não fica mais fácil? Então a gente começa a entender o coração de Tiago quando ele fala essas coisas. Aí ele vai dar o exemplo lá de Abraão, vai dar o exemplo de Rabi, ele fala algumas coisas assim que podem ser associadas. Mas fundamentalmente, o que Tiago está nos mostrando dentro desse capítulo 2, sem considerar a primeira parte, são os primeiros versos, os 13 primeiros versos, é exatamente isto, sobre a fé. Então, algo que nós aprendemos nessa manhã é sobre esse assunto aqui. Aí vocês vão entender exatamente que em Tiago, verdadeiramente, a fé ela precisa ser comprovada, segundo a orientação dele. Por isso que, desculpa-me assim ser redundante com vocês, por isso que ele vai lá no final do seu argumento para cravar, para fechar, para assim, ei, quer dizer isso para vocês, assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé sem amor é morto. Não é impressionante isso? Por isso que Tiago está insistindo para nós, lá no versículo que nós vimos, né, versículo 12 do capítulo 2, falar de tal maneira proceder. Então a nossa vida de regenerado precisa ser comprovada. Eu posso ter um bom discurso, mas a minha vida pode falar o contrário lá fora. Então o Senhor tem nos chamado para uma vida coerente, uma vida de demonstração. Como dizia o nosso irmão chamado Francis Schaeffer, um grande filósofo que o povo de Deus teve, e ele disse o seguinte, né, que nós precisamos de pouca falação e mais demonstração. Nós precisamos de demonstração de vida. Fala pouco e vive mais. Essa é a grande questão. Okay? Então aqui está, né, em linhas gerais. Agora, vamos para Hebreus capítulo 12. Capítulo 12. Nós já havíamos trabalhado com os irmãos aqui, a partir do versículo 5 até o versículo 11, se eu não estou enganado aqui. Ali está aquela descrição, né, a partir do versículo 5, que nós não devemos nos esquecer de uma exortação que nós recebemos, que, como filhos que somos, não podemos menosprezar a correção que vem do Senhor. Então, isso remete-nos ao que? A uma atuação direta do Senhor para que nós sejamos levados à maturidade. Então o Senhor vai usar o mecanismo da disciplina para que, como filhos, nós possamos participar de algo que está escrito ali no versículo 11. Toda disciplina
Com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. No final do versículo 10, que na verdade é o que eu gostaria de ter lido, na parte B diz assim: Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, olha só o movimento, vamos criar uma equação aqui. Somos filhos, mas para que possamos atingir um alvo de santidade, nós precisamos ser disciplinados. Filhos mais disciplina igual santidade. Podemos criar isto? É uma equaçãozinha. Então vocês vão aprender uma grande lição no livro de Hebreus, livro de Tiago, que a santidade, guarde bem isso que vocês vão ver, a santidade que é anunciada aqui pelo autor de Hebreus, não é algo dado. A santidade anunciada aqui pelo autor de Hebreus é algo forjado. A santidade em Hebreus não é algo dado. A Bíblia fala que em Cristo nós fomos feitos santificação, justiça, redenção. Não está escrito lá em 1 Coríntios 1:30. Ali nós fomos feitos santificação, pronto. Mas essa é a realidade. Da mesma forma que nós temos que ter no coração o seguinte pensamento: o fato de eu ter a vida de Cristo não significa que eu já expresse o caráter dele. O fato do santo habitar em mim não significa que eu estou vivendo em santidade. Então essas duas coisas são importantes. O santo habita em você. O santo habita em você. Mas você precisa ser santificado. Deixe-me repetir então aqui para os irmãos. É muito importante. A santidade no livro de Hebreus não é algo dado para você. É algo moldado. Nós criamos uma equaçãozinha. No versículo 5, 6 e 7, fala-nos dos filhos que foram acolhidos pelo pai. Mas o pai dá uma olhadinha para os filhos e fala: você precisa de um tratamento aqui, porque eu tenho um objetivo para você, lá no versículo 10, que você participe da minha santidade. Então, para que você saia dessa condição de um filho que tenha vida e possa ter o meu caráter, você precisa da disciplina. Vocês entendem o raciocínio? Essa é uma equação. Palavra mais circunstâncias levantadas pelo Espírito igual caráter. O fato de você ter Cristo, você tem a vida, não significa que você expressa o caráter dele ainda. Da vida para a santidade, você precisa ter um tratamento. Essa é a equação. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar pelo menos 2 exemplos para vocês, que envolve essa equação. Vem uma revelação, vem uma palavra, aí vem o quê? Vem as circunstâncias. Terceiro, vem a formação do caráter, e nessa condição que nós vamos vir agora, nos 2 exemplos, vem o resultado, vem o propósito. Então a nossa equação vai ser a palavra mais circunstância, que é igual caráter, que é igual propósito. Vocês devem estar imaginando o que será que exemplo ele vai dar. Simples. Quando vocês vão para o livro de Gênesis, quiser deixar aberto lá, mas a gente vai estar só conversando. Do capítulo 37 ao capítulo 50 de Gênesis, você tem a história de José. Todos esses capítulos nos mostram a linda história de José. Vocês sabem que José tinha 17 anos e o seu pai fez uma túnica, está lá, a coisa mais linda, e deu para José. E José, de certa forma, era um preferido de Jacó. E aquilo já mexeu com o coração dos irmãos. Mas isso só foi o começo. O que aconteceu? De repente José tem um sonho. E ele vai contar para os irmãos. Moçada, vem cá, hora do lanche, vamos ter um papo aqui. Olha, eu tive um sonho.
nós estávamos no campo, e o meu feixe que eu apanhei, ele se levantou, e 11 feixes ficaram ao redor do meu feixe e se inclinavam diante de mim. E isso gerou um negócio esquisito no coração dos irmãos de José. Para piorar a questão, José teve outro sonho. Gente, pai e mãe, vem cá, tenho que contar um negócio para vocês, mas chama os brothers aí também. Tive outro sonho. Qual foi o sonho, José? Olha, eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas estavam se inclinando diante de mim. E gerou um apavoramento total. Mas nós sabemos, lógico, a gente vai para a história, nós sabemos que tudo aquilo era uma situação de palavra, de realidade que Deus estava dando para José, para mostrar que ele, anos futuros, ele estaria sentado no alto governo do Egito, sendo o principal de todo o Egito. Não é isso que está acontecendo aqui? Só que José sabe disso? Ninguém sabe disso. Nós sabemos porque nós temos a história na mão. Então, se José tivesse essa compreensão clara, ele podia falar assim, gente, eu vou fazer a minha mala, está tudo bem aqui, chama o Uber para mim, mas acho que não vai dar de Uber, que é muito longe, vou para o Egito. Vou me apresentar a Faraó. Faraó, o negócio é o seguinte, tive um sonho aqui, cara, você nem imagina. Não foi assim, né? Não foi uma carruagem que foi buscar. Não. Então, aconteceu isso. Aí vem a palavra, vem a revelação, mas agora vem as circunstâncias. Porque José não estava preparado para, vamos dizer assim, cumprir com aquilo que foi dado ao coração dele. Ok? Estamos juntos? Aí vem o ódio dos irmãos. Os irmãos estavam já, ódio, começaram a ameaçar. Vamos matar esse cara, que ele está achando que ele é. Vamos matar José, que isso? Não vamos matar, levantou um dos irmãos, não, isso vai trazer, não. Vamos lançar ele na nossa cisterna. Não, vamos, já sei, vamos vender para uma caravana de midianitas. E vão matar um animal, encher a túnica dele de sangue, e vão falar para o pai que José foi comido por um animal. Não foi isso que aconteceu? Então veja todas as circunstâncias que estão sendo colocadas na vida de José. Aí ele vai, não tinha ar-condicionado a caravana dos midianitas, lá era calor, devia ter ido numa jaula. É levado para o Egito para ser vendido, foi vendido para um general, o comandante do exército de Faraó, chamado Potifar. Potifar falou, esse cara vai ser útil para mim lá. E José, de fato, ele se tornou um servo adequado. Poxa vida, já dá para ir para o trono, não dá não. A mulher de Potifar se engraçou com José, não foi isso? E José saiu correndo, fugiu da aparência do mal. José era um homem como qualquer. Ele não era um super-homem. Pode vir, que aqui não, aqui a perfeição impura. Não, ele tinha tentações, ele saiu correndo. Compreende? E isso fez com que a mulher de Potifar, lógico, sofresse profundamente essa rejeição. Foi denunciado como se ele tivesse aquilo. Foi levado para onde? Para uma prisão. José, você não está pronto ainda, José. Você não tem trono, não, você tem cadeia ainda. 2 anos. E lá. E Deus sempre estava presente com ele. O que aconteceu foi um padeiro e foi um copeiro preso. E ambos estavam acusados de fazer um levante contra Faraó. Um deles era culpado. E passaram-se os tempos e tiveram os sonhos. O copeiro sonhou, o padeiro sonhou, enfim, levando a história, o padeiro era o culpado e o copeiro era inocente. E José já interpretou isso para eles. Só que José falou assim, copeiro, vem cá. Eu tenho um bilhetinho para você aqui. Entrega para o Faraó lá, conversa com o Faraó, que eu estou aqui injustamente, não fiz nada, cara. Eu sou do bem. O copeiro fez o quê? Esqueceu. Mais um tempo. E José tinha que passar na lenha. Você percebe as circunstâncias? Você percebe o tratamento de Deus? A palavra foi dada lá atrás. A palavra implantada foi dada lá atrás, através de um sonho.
Mas ele tinha que condição de ir direto para o trono? Não. Ele foi preparado, até que Faraó teve um sonho. Vacas gordas, vacas magras, espigas cheias, espigas mirradas, as espigas mirradas comiam as vacas magras e as vacas gordas. Vocês sabem muito bem. E ninguém interpretava o sonho. O copeiro, rapaz, Faraó, pisei na bola. Lembrei de um cara, lembrei de José. Ele me interpretou quando eu estava naquela situação. E foi lá buscar José, tudo barbudo, tudo sujo. A Bíblia fala, deram um banho nele, tiraram a barba dele e apresentaram para Faraó. Então, Faraó conta o sonho e ele interpreta. Faraó regalou o olho e falou, esse é o cara. Botou então José para o comando de todo o Egito. Então, quando o caráter de José foi aprimorado na medida que Deus queria, o propósito foi alcançado. Então nós fechamos a equação. A palavra, mais circunstâncias, gerou caráter que levou para um propósito. Então, como é que é o crescimento cristão? Como é que é a salvação da alma? Lembra daquele texto que diz assim em João 3,30, né? Convém que ele cresça e nós diminuamos. É um princípio que nem falei para vocês. Convém que nós diminuamos. Então isso significa que você não nasceu na plataforma 0 e deve crescer para o 10. Você nasceu na plataforma 10 e deve crescer para o 0. O crescimento cristão não é do 0 para o 10, é do 10 para o 0. Porque nós nascemos cheios de nós mesmos. Nós temos resposta para tudo, não é verdade? Então olha o que aconteceu na vida de José. Ele estava aqui, não estava aqui em cima, teve um sonho, ele pensou que ia direto para o Egito. Perseguição, ódio dos irmãos, cisterna, Egito, prisão, o assédio, esquecimento. Onde ele caiu? No trono. Do 10 para o 0. Entende? Então aqui está, na realidade, uma expressão de alguém, José, que viveu uma vida coerente. Lógico, José tem uma característica, ele é uma figura da própria pessoa de Cristo. Ele é uma figura linda de Cristo. Então nós temos esse exemplo claro para nós, extremamente lindo das Escrituras Sagradas, para que nós entendamos aquela equação. Na menor que eu falei para vocês, filhos, mais disciplina, igual santidade. Deus dá uma palavra para você. Lembra quando eu falei da paciência? A Bíblia fala assim que nós devemos nos gloriar nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem paciência. Por que não está escrito ali, sabendo que Deus produz a paciência? Porque Deus é um Deus prático. Ele não vai dar paciência a nós como se fosse tirar um chip da irritação e parafusar um chip da paciência. É no embate. E na nossa dependência do Senhor, o caráter dele vai sendo formado. Então o que acontece quando você ganha paciência? Você não ganha uma coisa chamada paciência. Você ganhou Cristo. Você ganhou Cristo. Você era uma pessoa irritada, você era uma pessoa triste, melancólica, macambuza, sorumbática, sino com flauta. Você era uma pessoa estranha. De repente você ganhou Cristo. Então o que é toda a formação do caráter de Cristo em nós? É ganhar coisas boas? Não, é ganhar Cristo. É Ele crescer e nós diminuirmos. Então quando as pessoas tocam em nós a paciência, a graça, a alegria, a mansidão e tudo isso, não são coisas nossas, são expressões do próprio Cristo. Compreende isso? Então essa é uma realidade linda que nós temos. Eu quero dar mais um outro exemplo para vocês, para irmos para umas considerações finais. Antes disso, para concluir a questão de José, você sabe muito bem que, vocês leem lá a partir do capítulo 45, que há aquele encontro maravilhoso dos irmãos com José. Você imagina só, José por todos esses anos esperando, assim, um dia vai chegar a minha vingança. Chá comigo,
chá comigo, agora que eu tenho poder, deixa eles chegarem aqui. Mas nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos o que aconteceu. Qual foi a postura de José? Vocês, na verdade, intentaram contra mim, mas Deus redundou em bem. Não entristeçais nos vossos corações por vocês terem me vendido para o Egito, porque para a salvação de vidas é que eu vim adiante. Ele olhou para as circunstâncias ou para o Senhor das circunstâncias? E nós não faríamos isso. A gente fala assim, bom, agora vocês estão em minhas mãos. Então, José foi aquele que verdadeiramente na prática expressou o que Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José não ficou irritado, não ficou perturbado, não precisou de psicólogo, não precisou de psiquiatra. Ele tinha Deus. Não é impressionante isso? Então esse é José. José que teve uma palavra, que teve circunstâncias, que teve um caráter, que teve um propósito. Para finalizar, vamos pegar um outro exemplo aqui, do livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel 16, dentro desse mesmo pensamento, dessa equação. Lembre-se, há uma palavra, há uma circunstância, há um caráter e há um propósito. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Todo o contexto aqui envolve a história de Samuel, a história de Davi, a história de Saul. Tá? Então, veja só o versículo 1. Saul estava vivo, mas Saul já tinha desagradado o coração de Deus. Tá? Aí no versículo 1 do capítulo 16. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos dos seus filhos me provi de um rei. Aqui está a palavra. Deus já tinha um rei para ele. Então vamos ver o desenrolar. Aqui está a palavra. Aí Samuel vai na casa de Jessé, tinha 8 filhos, o mais novo, Davi. Então qual foi o critério da escolha desse rei que o Senhor já tinha no seu coração? Versículos 6 e 7 desse mesmo capítulo. Sucedeu que, entrando eles, ou seja, os filhos de Jessé, viu Eliabe, ou seja, Samuel viu Eliabe, e disse consigo, certamente este está perante o Senhor, este é seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Então aqui mostra-nos o critério de escolha de Deus. Ele nunca vai por aquilo que o mundo tem como valores. Força, poder, sabe, postura, beleza. Não. Ele vai, o Jessé vai apresentando um monte de filho deles. Mas o Samuel vai falar assim, escuta, mas não tem mais ninguém aí não, mas acabou seus filhos, não está testificando não. Ah, tem um. Está pastoreando a ovelha lá, está pastoreando. Manda chamar ele. Chamaram Davi. Aí, versículos 12 e 13. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Chamou Davi. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Olha só. Deus já havia se provido de um rei. A escolha está feita segundo o critério de Deus. Davi foi ungido com azeite. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Bom, chama a carruagem, vamos para Jerusalém. Não. Davi não está preparado. Mas a unção não preparou Davi? Não preparou Davi. A vida não nos prepara, o caráter nos prepara. É o que está escrito aqui.
Então, o que acontece? Já falamos que Davi foi ungido, mas não foi para Jerusalém. Na realidade, Davi foi matriculado na escola da disciplina de Deus. Ele precisava ser trabalhado para poder ir para Jerusalém. Ele entrou nessa escola da tribulação divina. E a partir daquele momento, o seu caráter começaria a ser forjado, moldado. Aí você percebe uma coisa que a unção, a vida, não molda caráter. O caráter tem um caminho, disciplina. Por isso que aqui nós falamos ontem, caminho da cruz, caminho da cruz, caminho da cruz, caminho da cruz. Quem era esse Davi? Pastor de ovelhas, cantor, atirador de fundo, era um bom atirador de estilingue. Era o caçula lá daqueles 8 irmãos. E a partir daquela palavra, então Deus começou a trabalhar na vida, no coração de Davi. A trazer alguns caminhos de provação para que Davi fosse moldado. Qual foi o primeiro movimento de Deus na vida de Davi? Se vocês lerem a história, vocês vão enxergar isso. Ele promoveu Davi de pastor de ovelhas para entregador de marmita. Porque Israel estava em guerra contra os filisteus. Lembra de Golias? Davi, o negócio é o seguinte, vou precisar de você, cara. Enche aí a baciada de marmitex, os teus irmãos estão lá na guerra. Leva a comida para aquele povo lá. Não é isso? Então já foi o primeiro estágio de avanço. Mas sabe os irmãos dele rejeitar. Você é um intruso, você é um xereta. O que você quer aqui? Eu quero ver o que está acontecendo aí. Quem é que está desafiando o Todo-Poderoso de Israel? Era o Golias. Aí Davi é levado, estou colocando algumas coisas aqui a mais, foi levado para o palácio, porque lá tinha um rei perturbado, que era Saul. E muitas vezes Saul tentou matar a Davi. Aí você pergunta, mas aquela unção, e aquilo que Deus tinha no coração, que ele teria um rei no seu coração, não ajudou nada? Não ajudou não. Porque Davi estava sendo moldado. Ele estava sendo trabalhado no seu caráter. Não é isso? Ele tinha mais etapas para cumprir na vida. Agora, dentro da nossa realidade, muitos de nós, quando estamos sendo forjados, quando estamos sendo provados, o que acontece? Nós desistimos. Nós achamos que Deus está forçando a barra conosco. Nessa escola, são poucos os matriculados e pouquíssimos os graduados. Aí nós temos uma igreja composta de pessoas adoecidas, porque negam o tratamento do Senhor. Tem uma explicação para tudo, são murmurentos, reclamam de tudo. Espero que não seja essa a nossa história. Saul era um instrumento escolhido por Deus para tratar com Davi. Davi precisava ser quebrantado. Na sua vontade, na sua mente, nas suas emoções. Deixe-me dizer algo para você, e vou surpreender com outro algo. Todos nós temos um Saul na nossa vida. O outro algo, nós somos Saul na vida dos outros. Essa é a realidade. Vocês vão entender o que eu quero dizer com isto. 1 Samuel capítulo 19, estamos aí pertinho. Capítulo 19, é um processo já posterior. Então, Davi, ele está em fuga, fugindo de Saul, que o desejava morto, queria matá-lo de todas as formas. Para vocês terem uma ideia, todo o tempo de perseguição de Saul foram 10 anos. 10 anos de tratamento de Deus na vida de Davi. Versículos 9 e 10, 19, 9 e 10. E o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. E estava sentado em sua casa e tinha na mão uma lança, enquanto Davi dedilhava o instrumento.
dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do golpe, indo a lança ferir na parede. Ferir a parede. Então Davi fugiu e escapou. Durou um tempo de 10 anos essa perseguição. Então nós temos o seguinte cenário aqui. Davi está dedilhando a harpa, está perto de Saul. Saul tinha aquela possessão maluca. E qual foi a atitude de Saul? Pegar uma lança e lançar sobre Davi. O que Davi fez? Ele se desviou e saiu. Ah, se fosse eu. Ah, Saul, você é muito ruim de mira, deixa comigo. Nós não íamos revidar? Nós íamos revidar. Ele fez isso comigo, eu vou fazer isso com ele. Pegaria a lança e devolveria. Nós temos espírito de Saul quando fazemos assim. Não espírito de Davi. Compreende? Então essa é a lição que nós estamos vendo aqui no processo de tratamento de Deus na vida de Davi. E isso perdurou por tempos. A reação dele é como que Madame Guyon fez lá século XVII. Ela falou que devemos beijar as mãos das pessoas que nos ferem. De certa forma, não revidando, Davi beijou as mãos de Saul. E ele apenas se desviou. Na escola do mundo, o que Davi deveria fazer? Devolver a lança na cara de Saul, não é? Não é assim que somos ensinados? Mas afinal de contas, eu estou certo. Eu tenho certeza de que eu estou correto. E a gente lança. Nós somos vingativos. Nós temos mais espírito de Saul do que espírito de Davi. Lembre-se, Davi está sendo preparado circunstancialmente. Na escola do mundo, então, nós temos que cravar o inimigo na parede. Ainda que seja meu irmão, ainda que seja minha irmã, ainda que seja meu esposo, eu tenho que cravá-lo na parede. Porque isso não se faz. Isso é injusto. Essa pessoa não tem razão. Deixa eu contar algo, acho que eu já contei aqui, Oswaldo. Meu velho pai me ensinou muitas coisas. Ele era muito simples, mas ele era uma pessoa sábia. E ele falou assim, meu filho, o diabo é muito astuto. Ele enche a pessoa de razão. Mas sabe qual é o problema, meu filho? Quando a pessoa vai ver, ela tem razão mesmo. Mas nós não vivemos pela razão. Nós vivemos por Cristo. Eu tenho razão. Que razão você tem? Cristo não tinha razão? Davi não tinha razão? Mas ele se desviou. Davi não estava na escola do mundo, irmãos, estava na escola do Senhor, na escola da disciplina. O seu caráter estava sendo forjado, sendo trabalhado. Somente um homem, uma mulher livre pode fazer isto. Quem é escravo de si mesmo precisa defender os seus direitos. Quem ainda não morreu para si mesmo tem muito direito. Eu não perdoo. Olha só o que foi feito comigo. Eu não perdoo. Tá bom. Eu já sei como é que está a tua vida. Não precisa nem contar. Gente, abre a gaiola. Deixa esse urubu voar. Está picando você, está destruindo você. Quem não perdoa está alimentando o próprio coração com ou com aves de rapina. Deixa essa gaiola de porta aberta. Quebra essa porta. Deixa esse trem voar. Deixa esse marido voar. Deixa essa esposa voar. Deixa esse povo voar. Mas eu não posso. Então sofra com a tua doença. Ai, por que eu estou assim? Eu sei porque você está assim. Falta de perdão. Muitos cristãos, infelizmente, reagem de maneira errada nas suas provações.
Não entende que o Senhor quer fazer com que passemos por essas provas, para que nós tenhamos uma vida de coerência, uma vida onde, através desse caráter formado, vamos viver para a glória dele. Como você reage quando você é contrariado? Essa é a grande questão. Você é um bom atirador de lança? Tem gente aqui que, olha, não erra um alvo, hein? A língua afiada, tchum! Nós machucamos as pessoas, lançamos lanças à torta e à direita. Infelizmente, há muitos cristãos que são peritos no arremesso de lanças. O Saul habita na sua vida, meu irmão, minha irmã. Enquanto você estiver dizendo, eu tenho razão, eu sou justo, eu fui prejudicado, eu tenho direito. Você é um lançador de lança. Para que você viva uma vida de coerência, você precisa ter o espírito de Davi. Está ou na mesma escola de Davi. A nossa vontade, a nossa mente, as nossas emoções precisam ser tratadas, curvadas ante este tão glorioso Senhor, amados irmãos. A vida cristã deve ser demonstrável. Deve ser uma vida de coerência. Bom, para finalizar a história do Davi, que já apanhou bastante. Ele teve uma palavra, Deus falou, esse é meu rei. Então manda para Jerusalém. Não vou mandar para Jerusalém não. 10 anos Davi passou em fuga. Circunstância, caráter. Agora Davi, pega a carruagem e vai para Jerusalém. Propósito. Palavra, circunstância, caráter, resultado, um propósito. Então Tiago nos ajuda a pensar sobre isto. Aqui vivamos uma vida coerente. Falai de tal maneira procedei. Fé sem obras é morta, irmãos. Aquele que é mero ouvinte da palavra e não praticante, é um contemplador de espelho, mas um terrível desobediente. Quero colocar as minhas considerações finais, dizendo que, assim como Davi, assim como José e outros que nós poderíamos ter como próprio exemplo nas Escrituras Sagradas, eles tiveram um tempo de provação, um tempo adequado. É possível nós diminuirmos o tempo de provação em nossas vidas? Não. Deus tem uma medida para você e para mim. Mas é possível aumentar. A história do povo hebreu nos ensina isto. O povo hebreu estava cativo lá no Egito, não é isso? 40 anos. 430 anos. Cativo no Egito. Aí vem o libertador Moisés e os livra. Ali, onde eles estavam, na saída do Egito, saída do Mar Vermelho, até Cades Barneia, 2 anos seriam suficientes. 2 anos de deserto seriam suficientes. Chegaram à fronteira, Cades Barneia. Mandaram os 12 espias, não foram isso? Os espias foram lá, olharam a terra de Canaã, coisa, show de bola, hein? A uva aqui é um cacho nas costas, é show. Mas tem os enaquins, tem os gigantes lá e nós vamos ser destruídos. Não vai dar não. Não vai dar. Somente Josué e Caleb, que se levantaram, falaram, não, esses gigantes aí são alimento para a nossa fé. Vamos destruir tudo isso aí, mas infelizmente não deu. Houve uma comoção. Deus falou assim, então tá. Vocês querem voltar para o Egito? Então vocês vão voltar para o deserto. Então, quantos dias vocês espiaram a terra? Responde aí, 40 dias então. Cada dia vai representar 1 ano no deserto. 40 anos. Então, como eu sou um Deus justo, vocês já andaram 2. Vocês vão andar então mais 38 anos peregrinando nesse deserto. Somando todo ele, 40 anos. Não precisavam andar 38 anos. Tem muito cristão que está 38 anos andando no deserto e não sai. Porque não perdoa, porque não entende os caminhos de Deus.
Deus tem chamado você para uma vida de coerência. Chega do deserto, talvez já terminou o seu tempo. É verdade que Deus nunca deixará de trabalhar conosco. Não, Ele vai trabalhar conosco. Mas as medidas são diferentes. As medidas são diferentes. Nós vamos crescendo em graça e conhecimento do Senhor. Para finalizar, a Bíblia fala assim que nós devemos, para não fazer uma paráfrase errada, lá em Filipenses está escrito assim, vocês só me ouçam por favor, diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, Filipenses 3, versículo 14. Paulo está dizendo, olha, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Essa palavra soberana é uma palavra que pode ser interpretada muito bem, ascensional. Você sabe como que crescem as plantas? As plantas não crescem assim. As plantas crescem assim, ó. Isso é crescimento ascensional. Ou seja, pensa numa escada caracol. O que é um crescimento cristão? Eu já falei que é do 10 para o 0, mas nós podemos fazer essa representação para entendermos o crescimento. Então, você conheceu a respeito da fé hoje. Aí você dá uma volta, você está subindo, você vai conhecer um pouco mais da fé. Você vai ampliar o seu conhecimento das mesmas verdades que você já tem recebido. Fé, amor, graça, o caráter de Cristo. Vai crescendo, você já vai formando Cristo em você. Isso é crescimento ascensional. É o crescimento soberano. Deus tem nos chamado para uma vida de coerência. É o terceiro assunto de Tiago. Então que o Senhor nos socorra, irmãos e irmãs. Que o Senhor nos ajude. Que verdadeiramente sejamos desafiados por tudo aquilo que a palavra nos falou nesses dias e noites. E que o nosso coração seja ganho para o Senhor. Deus abençoe vocês ricamente. Nosso maravilhoso Senhor, nós somos tão gratos, porque a Tua palavra é tão clara para nós. Não queremos ser meros ouvintes da Tua palavra, queremos ser praticantes dela, Senhor. Queremos viver uma fé que seja demonstrável, uma fé que se mostre pela obra em nossas vidas. Ajuda o Teu povo, ajude a cada um, que o Teu falar encontre corações preparados para receber a boa semente. E assim ela venha produzir os frutos que Tu desejas. Em nome de Jesus. Amém.